O que sustenta você quando a vitória não vem? A gente tem uma obsessão por quem ganha. Quem ganha a gente bota no palco, a gente dá troféu, a gente põe, imprime coisa. Eu até entendo, porque eu mesma sou uma atleta, mas acompanhando a Copa e vivendo por trás das câmeras de todo mundo que performa, não só no atletismo, nos esportes, mas também como mentores, como líderes, eu vejo uma coisa muito interessante que eu acho que a gente precisa observar e realmente refletir muito. O Haaland, que foi o grande ídolo dessa Copa, o nosso jogador da Noruega, nós porque moramos no mesmo mundo, vivemos no mesmo planeta. O Haaland virou destaque, apareceu em tudo, falam dele, falam da aparência dele, falam do cabelo dele, da testa dele, do tamanho dele, do sorriso dele. Por que que a gente passa a falar da pessoa só depois que ela vence? A evidência é algo muito natural quando a gente está em momentos de grandes competições. Mas o que acontece de verdade com você é o que ninguém vê que te torna você. Já refletiu sobre isso? São seus hábitos, sua alimentação, seu pensamento, sua conexão com Deus. Esses sim são as coisas que são silenciosas, mas que tornam você a pessoa maravilhosa que você é ou a pessoa altamente tóxica que você é. Será que a alta performance começa dentro do treino ou muito antes dele? Isso é fácil de responder, né? Que logicamente, para que a gente possa se tornar um bom atleta da vida, grandes vencedores da nossa história, a gente precisa entender que as nossas quedas, os nossos aprendizados, as conversas difíceis são o que tornam a gente os grandes vencedores de fato. Então, lembrando aí do Haaland, que foi o grande destaque e tem sido falado aí por muitas pessoas, respiração, biohacking, alimentação, sono regrado, coisas simples, né? Que eu e você podemos fazer, mas que às vezes a gente deixa de lado, rolando a tela do celular, fazendo coisas que não têm o menor sentido para nossa vida e perdendo de verdade um tempo muito precioso da nossa história e nos tornando intoxicados pelos nossos próprios hábitos. A gente viu ali na Copa um monte de jogador brigando, tendo atitudes totalmente reprováveis, claro, levados pelo calor do momento, mas não é algo para a gente refletir. Mas eu acho interessante a gente levar em consideração que o nosso futebol tem pessoas idolatradas com atitudes completamente deploráveis. Isso é algo que a gente vê em muitos outros nichos. Ficou famoso, ganhou dinheiro, conseguiu visibilidade, a pessoa não precisa do caráter mais? Como assim, gente? Como assim a gente está em 2026 caminhando aí por tanto tempo nesse planeta, evoluindo todos nós, e a gente não leva isso em consideração? Como é que está sendo isso para você? Eu vejo grandes idolatrias a pessoas e não idolatria às causas, a real intenção, aquilo que a pessoa vai nutrir, que é coletivo. A gente precisa amadurecer e evoluir nesse sentido. E o que constrói de fato um grande campeão? Relacionamento? Talento? Vida? Eu assisti o Ted Lasso, eu adoro essa série, é uma série que tem na Apple, acho que deve ter em outros lugares, que é memorável, ela é do nível para mim do This Is Us, porque ela vai falar assim da importância de vencer na vida, se tornar um ser humano melhor, ter força e resiliência para aguentar quando a vida não está ao seu favor, quando as pessoas não são interessantes para você, nutrir relacionamentos no cotidiano, se tornar um pai melhor, um ser humano melhor, lidar com as suas questões internas, ser vulnerável no meio que você vive, sem ser diminuído. Tanta coisa linda. Ted Lasso fala justamente de uma equipe de futebol. Esse é o cenário ali que passa. A história real de um treinador de futebol americano que foi escalado para conduzir um time de futebol na Inglaterra para fazer uma piada, assim. A mulher queria, na verdade, prejudicar o ex-marido. Olha que interessante. E no fim ela acaba sendo transformada e tocada pelo jeito Lasso de ser, que envolve as pessoas através de pequenas histórias, assim como Jesus fazia, que observa as falhas como algo que a gente não precisa apontar, mas auxiliar, e que cria um espírito de equipe imbatível, que isso sim é ser o verdadeiro vencedor na vida. E na sua família, na sua equipe, vocês são vencedores? Ou vocês estão um contra o outro, tentando ver quem pega no troféu primeiro? E se o maior risco do sucesso fosse se perder de si mesmo ao longo do caminho? Isso é o que fala a alta performance todo dia. A alta performance, que vem sendo pregada nos últimos 20 anos como a nossa meta, aquilo que a gente tem que chegar, a alta performance, ela deixa as pessoas drenadas, deixa as pessoas com burnout, altos índices de ansiedade, de estresse, de perdas familiares, em busca de um objetivo que os outros possam adorar. E muitas vezes se perdem de si mesmo.
Eu atendi muitas pessoas nesse estado, conduzindo para estados mais profundos de consciência, e é muito difícil a pessoa mudar esse olhar quando ela já comprou essa ideia. E é vendida essa ideia todos os dias, a internet é cheia de comparação, de modelos de pessoas que são idealizadas, mas a grande maioria delas. E você pode ir lá pesquisar a biografia de cada um. Está passando por grandes estresses, grandes depressões, não está conseguindo desfrutar daquilo que conquistou. Será que não está na hora da gente rever isso? Eu, na minha própria história, eu tive muitos episódios de burnout, muitos episódios de depressão, porque eu achava que eu ia conquistar, que eu tinha que ir atrás dessas metas, que era isso que um grande vencedor tinha que fazer. Assim como você, eu fui enganada. E quando eu entrei em profunda conexão comigo mesma, e principalmente quando eu assisti a palestra TED de Robert Waldinger, que é o último diretor do estudo de Harvard que mostra pra gente os índices reais do que configura uma verdadeira felicidade ao longo de muitos anos, esse estudo estudou pessoas que foram envelhecendo, estilos de vida completamente diferentes e chegou à conclusão unânime de que o que faz realmente uma vida feliz são os relacionamentos. E a profunda performance visa o equilíbrio disso tudo. Nem sempre você está namorando ou casada para que o seu relacionamento seja algo que te nutra. Nem sempre você está com sucesso. Mas a profunda performance é conseguir entender que o equilíbrio está em olhar para essas áreas com muito amor e coragem, trabalhar a parte espiritual também, a sua energia e vibração, equilibrar todos os lados que você tem. Com certeza que não é a perfeição que a gente está buscando, mas força, coragem e vulnerabilidade reais, para que a gente possa continuar sempre crescendo e não ficar tendo quedas e perder tudo aquilo que nos é tão especial quando o dia a gente desejou ter alta performance. Se hoje você perdesse tudo aquilo que você já conquistou, o que ainda te sustentaria? Essa é uma pergunta essencial nesse processo. O que te sustentaria? Que tipo de pessoa você fortaleceu por dentro para ter as bases para lidar com tudo o que te acontece? Todo grande jogador um dia é esquecido. Toda pessoa que ganhou uma medalha, um dia não é mais atleta ou reconhecido pela mídia. Toda modelo famosa envelhece, se ela tiver sorte, lógico. Então a gente precisa passar a ter mais sabedoria, olhar para o que realmente é sucesso. E a alta performance não vende isso. E quando o placar acaba, o brilho acaba, você continua sendo você? Isso é outra reflexão muito importante. Construir uma imagem fake para o mundo te adorar vai construir uma síndrome do impostor tão profunda e uma vida tão vazia que com certeza ela vai te esmagar. Eu quero te convidar à autorreflexão, a olhar para a sua vida e realmente refletir, poxa, minha vida foi um raio direto para onde eu quis ou ela fluiu como ondas? Teve hora que você mergulhou, teve hora que você tomou caldo, teve hora que você teve que parar e refletir, ou tudo isso junto. A gente tem que se tornar surfista das ondas da vida. A gente está falando também de vibração, frequência, elevar seu estado vibracional para que você enxergue melhor, fazer com que a sua espiritualidade caminhe juntos. Espiritualidade real, não estou falando de religião, estou falando de conexão consigo mesmo, com o seu eu superior, sabendo e lembrando que nós somos seres espirituais e uma passageira vida aqui na Terra. A minha história de vida tem muitos desses momentos. Eu venho contando ela aqui ao longo de vários vídeos, no Instagram também, @Maria do Sol Global, em todas as redes. Vai ser um prazer falar com você lá e te auxiliar também nessa condução. Tá precisando refletir sobre isso? Vamos juntos. Entra aqui em contato e vamos fazer um processo para que a gente possa direcionar com o verdadeiro sucesso e fazer a sua luz brilhar. Até a próxima. Já segue o canal, já clica no sininho e vamos juntos.